Marcos capítulo de número 11. Você pode ir lá comigo, pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 11. Hoje eu vou falar com você, eu chamo essa mensagem de a lição da figueira. Por quê, pastor? Irmão, porque Jesus não faz nada em vão. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E tudo que Deus deixou para mim e para você na Bíblia, Deus também deixou com um propósito. O que Deus deixou na Bíblia, Ele deixou com um propósito para mim e para você, para abençoar a nossa vida. E aqui eu vou falar com você hoje sobre a lição da figueira, que está em Marcos capítulo de número 11. Pegue uma Bíblia, se tiver a sua caneta, pegue para anotar também, que é importante. Vamos começar? Primeiro eu vou ler todo o texto. Depois de ler o texto, eu volto e começo a te explicar. Versículo 12, Marcos 11, versículo 12 diz assim, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, pega uma caneta, sublinhe, anote isso aí que é importante, nós vamos voltar depois. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Olha só. E os seus discípulos ouviram isso. Agora só a primeira parte do 15, pode até marcar com a caneta. E vieram para onde? A Jerusalém. Agora eu vou de novo para o contexto, porque daí aqui dá um parênteses, ele vai entrar no templo, expulsa o cambista, derruba as mesas, tal, mas ele vai voltar para perto de Betânia de novo. Versículo 20. A Bíblia vai dizer assim, ó. E eles, passando pela manhã, o que isso significa? Um outro dia. Já era um outro dia, amanheceu, não sei se eles ficaram em Jerusalém, estão voltando para Betânia. Versículo 20 é o mesmo contexto da figueira. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira, anote isso aí que é um ponto muito importante, eu já vou voltar aqui com você também, novamente. E eles viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Anote essa palavra, isso é muito importante, eu já vou te explicar. Se tinha secado desde as raízes. Agora lê com o pastor. E Pedro, lembrando-se, disse, todo mundo junto comigo, o que ele disse? Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste fez o quê? Se secou. Agora vamos começar a explicação. Você já leu todo o contexto com o pastor, agora eu vou começar a te explicar isso aqui. Voltando para o versículo 12, vou começar a explicação para você da lição da figueira. Aqui nós vamos aprender algo muito importante com Jesus, uma lição sobre fé e também uma lição sobre oração com Jesus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, ele foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo do quê? De figos. E Jesus falando, disse à figueira, o que ele disse? Nunca mais coma alguém fruto. Agora vamos parar aqui, deixa eu começar a te explicar. Primeiro ponto. Jesus faz uma oração por uma árvore, que é uma figueira. Jesus vai fazer uma oração. Vamos dar o exemplo que Jesus tocou nela, amaldiçoou, como ali tem um título que diz, né, amaldiçoou a figueira, e disse, ó, nunca mais alguém comerá fruto de você ou de ti. Tá bom. A árvore foi criada por Deus para dar frutos. Todo ano a árvore frutífera, o que ela faz? Ela dá fruto porque ela foi criada para isso. Qual é a única forma de uma árvore parar de dar fruto? Se ela morrer. Sim ou não? Porque se ela é frutífera, enquanto ela continuar viva, ela vai dar o quê? Frutos. Então, quando Jesus amaldiçoa a árvore, ele está determinando que ela morra. Como é que uma árvore morre, irmão? Quando ela seca, caem as folhas. É assim ou não é assim? Quem é que já viu uma árvore morta? Às vezes ela está no mesmo lugar, só que ela fica como? Seca e caem todas. Você viu, essa árvore aqui está morta. Ela está ali, às vezes, por causa da raiz, enterrada. Mas como é que ela está? Ela está morta, está seca, sem folha. Então Jesus fez uma oração. Amaldiçoou a figueira, dizendo, nunca mais como alguém fruto de ti. Em outras palavras, o que Jesus fez? Determinou que ela secasse, Jesus determinou que ela morresse. E olha o que diz o final do versículo. E os seus discípulos, o que os seus discípulos fizeram? Ouviram isso. Presta atenção que eu vou te falar. Pastor, o que aconteceu depois que Jesus orou e depois que Jesus amaldiçoou a figueira? O que houve? Irmão, quando Jesus termina de orar, ele abre os olhos, como é que a árvore está? Como é que ela está? Não, ela ainda não está seca. Ela está igual. Aonde nós conseguimos enxergar, parece que não aconteceu nada.
Porque quando Jesus terminou a oração, ela não estava seca. O Pedro diz que ela secou no outro dia. No outro dia, quando elas voltaram, ela secou. Na hora, quando Jesus terminou a oração, a árvore estava igual. Não tinha mudado nada. Ela não secou, não caiu uma folhinha da árvore assim no chão para dizer nada, 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 nada. E os discípulos viram isso. É o que diz o versículo 14. Então olhe para mim e preste atenção que eu vou te explicar. É a primeira vez em toda a Bíblia que você vê Jesus fazer uma oração e na hora parece que não aconteceu nada. Porque todas as vezes que você lê a Bíblia, quem é que já leu pelo menos algum pedaço da Bíblia? Você já leu? Novo Testamento, os Evangelhos. Jesus ora pelo cego, o cego começa a enxergar. Jesus ora pelo coxo, ele levanta e anda. Ora pelo paralítico, ele toma a cama dele, a maca, levanta e anda. Jesus ora pelo leproso, ele fica curado da lepra. Todas as vezes, Jesus ora pelo endemoniado, ele é liberto. Todas as vezes que Jesus orava, um milagre acontecia na hora. Foi a primeira vez que Jesus faz uma oração e aparentemente aonde nós enxergamos, a árvore estava verde completamente, não caiu uma folha. E qual é o detalhe? Os discípulos viram isso. Foi a primeira vez que os discípulos veem Jesus orar e parece que não aconteceu nada. Eu imagino os discípulos. Você imagina os discípulos? Você imagina o Tomé. Quem é que lembra do Tomé? Abençoado, né? O Tomé chegando no Filipe. Ô Filipe, e aí? O mestre orou, não sei, acho que ele está perdendo poder, hein? Acho que ele está sem força. Olha, dá uma olhada, não aconteceu nada, Filipe. Você imagina o Judas chegando no Pedro. Ô Pedro, o mestre orou e não aconteceu? Só os abençoados, né? O Tomé e o Judas. O Judas, ô Pedro, não aconteceu nada, será que o mestre perdeu o poder? Olha ali, está igual, não houve nada, a árvore está verde. Oh. E daí se juntaram Judas e Tomé. Meu Deus, que dupla, né, pessoal? Quem é que lembra do Judas? O que o Judas fez? Traiu Jesus. Quem é que lembra do Tomé? Só acredito. Aí se juntaram a dupla, o Judas e o Tomé. Você imagina o que deu de conversa aí, né? Olha lá, o mestre orou e não aconteceu nada. Eles olharam, a figueira estava verde. Agora preste atenção, que eu quero fazer uma pergunta para você, que está aqui comigo assistindo a mensagem. O que você faz quando você ora e aparentemente não aconteceu nada? O que você faz quando você faz a sua oração e aparentemente nada mudou? O que você faz, irmão? Quando você terminou de orar e não mudou nada, você abriu os olhos, a dor está ali, o caroço está ali, o sintoma está ali, a dor de cabeça piorou, o diagnóstico do médico está dizendo que você tem uma doença incurável. O que você faz quando você termina de orar e aparentemente não aconteceu nada? Qual é a sua atitude? Qual é o seu comportamento? O que você faz quando parece que a sua oração não foi atendida? O que você faz? Quando você ora por alguma área, você ora por alguma coisa, você ora por alguma resposta e não acontece nada. Olhe para o pastor e preste muita atenção. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já leu todo o texto, você conhece a história comigo bíblica. Jesus orou de novo? Ele chamou todos os discípulos e disse, vamos dar as mãos, vamos orar de novo, vamos unir a fé. Ele fez isso? Vamos mandar uma mensagem para toda a igreja orar por mim. Ele fez isso? Ele foi lá de novo e disse, figueira, seca, 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 seca. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele fez isso? Ele não orou de novo. Então Jesus está nos ensinando. Quem é que está aprendendo? Ele vai nos ensinar duas lições, sobre fé e sobre o quê? Oração. Então Jesus orou de novo? Agora todo mundo olha para mim. A minha pergunta é, por que você ora de novo? Por que você ora 10 vezes para mandar a dor de cabeça embora? Por que você ora 5 vezes para a dor na perna sair? Quantas vezes Jesus orou pela figueira? Não ouvi, pessoal. Quantas? Uma vez. Ele orou de novo? Ele pediu para unir a fé? Ele pediu para o círculo de oração orar por ele? Ele pediu alguma coisa? Nada. Pastor, o que Jesus fez? Vai comigo. Versículo 15, primeira parte. O que diz a primeira parte do versículo 15? Vai lá com o pastor na sua Bíblia. Versículo 15, primeira parte diz assim. E vieram, para onde que eles vieram? Então, depois de orar, Jesus foi para onde? Para Jerusalém. Presta atenção. Levanta a mão direita e diga assim com o pastor. Diga orar e ir para Jerusalém.
Olhe para mim, o que é ir para Jerusalém, irmão? É ficar firme na fé. É não repetir de novo. É ficar firme na palavra que você já ouviu. É ficar firme na palavra que você já aprendeu. Porque todo mundo preste atenção no que eu vou te dizer. O mundo espiritual não se move pelo que você acha. O mundo espiritual não se move pelo que você pensa que tem que fazer. O mundo espiritual tem regras. Tem crente que ora 50 vezes e ele pede oração para todo mundo, ora aqui, ora lá, e ora de novo, e ora de novo. E ele acha que assim ele vai ter resultado. O que essa pessoa está mostrando? Que ela desconhece as coisas espirituais. Ela não conhece das coisas espirituais. É isso que ela está mostrando, que ela não conhece nada. Ela está mostrando que ela não conhece nada das coisas espirituais, porque ela está orando 10 vezes. Já disse Jesus nos evangelhos, não é pelo muito falar que eu serei ouvido. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Ah, pastor, eu pensei que eu tinha que orar de novo. Não, você tem que parar de fazer o que você pensa. Temos que fazer o que está escrito na Bíblia Sagrada. E não fazer o que eu acho. Ah, mas eu pensei que eu tinha que orar de novo, até acontecer. Você está pensando errado. Tem que tirar esse ensinamento errado e ficar com o que Jesus disse. O mundo espiritual, o reino de Deus não se move pelo que você quer, pelo que você pensa, pelo que você acha. Se move pelas regras que já estão estabelecidas por Deus. E eu tenho que obedecer essas regras para ter resposta. Quem é que quer uma oração com resposta? Então eu tenho que obedecer o mundo espiritual, a palavra de Deus. Quantas vezes ele orou pela figueira? Uma. Ele pediu para unir a fé com os 12 discípulos? Não. Ele pediu para todo mundo orar? Não. Jesus foi para onde? Para Jerusalém. Ele não ficou uma noite sem dormir. Ele não ficou preocupado. Ele não ficou desesperado. Ele ficou em paz. Irmão, você já orou? Fique em Jerusalém, fica na palavra, fica com o que você aprendeu. Não ouça essa voz no seu ouvido que está dizendo para você que você não tem fé, que você não consegue, que você tem que orar de novo. Não ouça essa voz que fala no seu ouvido dizendo, tu não tem fé, tu tem que orar de novo, tu não consegue. Pare com isso. Fique firme. Aí eles foram para Jerusalém, ou seja, fique na palavra. Lá ele vai entrar no templo, expulsa os cambis, faz isso, aquilo, você conhece a história. Aí eles estão voltando para Betânia no outro dia, o Pedro vai lá dar uma olhada na árvore, e todos vão lá e vêm. Agora presta atenção que aqui tem mais segredos, versículo 20. Todo mundo junto lendo com o pastor a Bíblia Sagrada, versículo 20. E eles passando pela... O que isso significa? É um outro dia, um outro momento, não é o mesmo dia, não é o mesmo momento. Eles passando pela manhã, então é um outro dia, amanheceu é outro dia. Viram que a figueira se tinha secado, desde onde? Esse detalhe aí muito importante que o Pedro viu, marca aí, desde onde ela começou? Das raízes, marca aí na Bíblia. Agora presta atenção no 21. E Pedro lembrando-se disse, todo mundo, leia com o pastor, mestre, eis que a figueira que tu fizeste o quê? Amaldiçoaste, o que aconteceu? Ela se... Preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui é a coisa mais importante, agora eu vou te explicar. Olhe para mim. Quem é que já removeu uma árvore, uma planta, você arrancou pelas raízes e jogou para o lado? E deixou um dia parado? Você já fez isso? Quem é que já arrancou uma flor, uma planta, arrancou pela raiz? Você já fez isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos dizer que você está tirando uma árvore pequena. Pequena. Ela ainda é pequena assim. Você vai lá e arranca ela pela raiz. Larga ela para o lado. Ela seca na hora? Não, irmão. Normalmente ela vai estar seca quando? No outro dia ela já começou a murchar e secar. Sim ou não? Não é na hora. 2 horas depois. Também não. Às vezes ela está verdinha ainda. Mas no outro dia como é que ela vai começar a ficar? Seca. Ela vai começar a murchar daqui a algumas horas. E às vezes no outro dia já vai estar meia seca já. Depende, vai estar meia seca. Então o que o Pedro está dizendo? O Pedro está dizendo, mestre, a figueira, versículo 20, que tu amaldiçoaste, ela se secou desde as... Então presta atenção no que eu vou te falar. Isso aqui tem um significado muito importante para mim e para você. No momento que Jesus orou, lá, embaixo da terra onde fica a raiz da árvore, alguém cortou aquela raiz. Sim ou não? Porque no outro dia, como é que ela estava? O que Deus está mostrando para nós? Que na hora que você ora, o milagre acontece. Mas o milagre começa lá na raiz. Aonde que é a raiz? Embaixo da terra, ou seja, os meus olhos não enxergam. Aonde que o meu milagre começa? Lá no mundo espiritual, aonde os meus olhos... Agora, quem olhasse para aquela árvore na superfície, ela estava intacta, porque ninguém enxergou o anjo que foi lá embaixo da terra e cortou ela onde? Então, às vezes eu vou orar, e aonde eu enxergo, que é o mundo natural, parece que nada aconteceu.
Parece que está tudo igual, mas eu estou enganado. Lá na raiz do problema, lá no mundo espiritual, onde eu não enxergo, o anjo de Deus já fez a obra. O que eu tenho que fazer, pastor? Ficar tranquilo, agradecer, não preciso orar de novo, louvar a Deus, porque agora é só uma questão de tempo para vir do mundo espiritual para o mundo físico. Os discípulos disseram: mestre, nossa, a árvore secou, nós pensamos que a tua oração não tinha sido ouvida, nós pensamos que não tinha acontecido, mas hoje eu estou vendo que aconteceu, que Deus te ouviu, que a árvore está seca. Irmão, isso que você tem que aprender, que quando você ora, Deus faz um milagre, mas o milagre começa onde eu não enxergo, no mundo espiritual. A árvore não secou das pontas, ela começou a secar onde? Então o Pedro disse: mestre, agora eu estou entendendo, na hora que tu orou, o anjo fez um milagre. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente vive pelo que vê, e o justo não tem que viver pelo que ele vê, o justo vive pelo quê? Pela fé, irmão. Esse é o problema, é que você está igual o Tomé. Se você não vê nada acontecer, você não acredita. Se a dor não desaparecer, você não acredita. Esse é o nosso problema, só que eu tenho que viver pela fé. Eu orei, Deus me ouviu. Lá onde eu não enxergo, no mundo espiritual, o meu milagre já aconteceu. O que eu tenho que fazer agora é ficar firme, que eu vou ver do mundo espiritual vir para o mundo físico. Aí os discípulos ficaram apavorados. Leia o 21. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, o que ela fez? Se secou. E olha a resposta que Jesus vai dar para o Pedro no versículo 22. Todo mundo lê comigo com muita atenção. O que diz o 22? E Jesus respondendo, disse-lhes, leia com o pastor, o que ele disse? Não ouvi. Mais alto. Mais alto. Tende fé em... Jesus está dizendo: para de ter fé nas circunstâncias, para de ter fé na árvore, para de ter fé no que você vê, para de ter fé no que você sente. A minha fé não tem que estar no natural, nas circunstâncias, no que eu vejo. A minha fé tem que estar em quem? A minha fé tem que estar em Deus e não no que eu vejo, não no que eu sinto, não no que eu ouço, não no que está ao meu redor. A minha fé tem que estar onde? Em Deus, irmão. É lá que tem que estar a minha fé. A minha fé não pode estar no que eu vejo, a minha fé não pode estar no que eu ouço, a minha fé não pode estar nas coisas daqui. A minha fé tem que estar em quem? Esse é o problema das pessoas. Elas oram 50 vezes porque a fé delas não está em Deus. A fé dela está no que ela vê e no que ela sente. É por isso que ela ora 30 vezes. É por isso que ela ora 5 vezes pela mesma coisa, porque ela está desesperada. E a oração que ela está fazendo, ela não está fazendo por fé, ela está fazendo essa oração por medo. Ela está fazendo essa oração porque ela está com medo. Não é porque ela está com fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmão, quando você orou, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não ouça, fique firme. A sua oração foi atendida. No mundo espiritual, Deus já está fazendo uma grande obra. E se eu ficar firme, vai vir do mundo espiritual para onde? Para o mundo físico. É só você ficar firme. Mateus capítulo 7. Vai lá com o pastor. Novo Testamento. Mateus capítulo de número 7. Todos acharam? Mateus capítulo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo de número 8. Mateus 7, versículo 8. O 8 diz assim, queridos. O que diz o 8? Porque aquele que pede... Não ouvi, mais alto. Aquele que pede, mais alto. Olhe para mim. Não vai receber. Não é um dia receberá. A Bíblia está dizendo, pediu... recebeu. Pastor, mas eu não estou vendo. Não precisa ver. Você precisa crer. Pastor, mas nada mudou. Não precisa esperar as coisas mudarem. O que faz as coisas mudar é você acreditar. Se você crer, tudo vai começar a mudar. Fique firme. Quem pede, Deus não está dizendo vai receber. Deus está dizendo já recebeu. É na hora que eu pedi. Pastor, mas eu não estou vendo. Calma. O milagre começa na raiz, no mundo espiritual. E vai vir até as pontas, o mundo físico. Então eu já orei, o que eu tenho que fazer? Ficar firme. O que eu tenho que fazer? Agradecer. O que eu tenho que fazer? Confiar em Deus. Amém? Não deixa, pastor, mas tem uma voz no meu ouvido dizendo que eu não tenho fé, que eu não orei direito. Tem uma voz no meu ouvido dizendo que eu tenho que orar de novo. Irmão, não ouça essa voz do inimigo. Fique na fé, fique na certeza da oração que você já fez. Vamos em Hebreus capítulo 10, vai um pouquinho para frente com o pastor na Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 10,
que diz a Bíblia Sagrada aí, pessoal? Leia comigo o versículo de número 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38, você vai ler comigo agora. Hebreus 10, versículo 38. O que diz o 38? Todo mundo junto? Mas o justo viverá da... Então eu não tenho que viver da circunstância. Eu não tenho que olhar para a figueira e ver que ela está verde e desanimar. O justo viverá do que, queridos? Do que ele sente, do que ele vê, do que ele ouve? Olhe para mim. O que você vai fazer quando você orar e parecer que nada aconteceu? O que você vai fazer? Vai chorar? Vai se desesperar? Pergunta para o irmão do lado, vai orar de novo? Não. O justo viverá do quê? Eu já orei. E quem pede, então eu já recebi. É só ficar firme, é só aguardar, porque Deus está trabalhando. Leia de novo, Hebreus 10, 38, o que diz? O justo viverá da fé. Continue comigo. E se ele recuar, o que diz a Bíblia Sagrada? A minha alma não tem prazer, não recue. Não volte para trás, não desanime, não desista, não olhe para os lados, não ceda aos pensamentos que estão dizendo que você não tem fé, que você não conseguiu. Você já orou, Deus já te ouviu. Fique firme, meu irmão. Amém? Fique firme na oração que você já fez. Você orou, está respondido. Isaías capítulo 64. Vai lá com o pastor na Bíblia Sagrada, queridos. Todo mundo junto. Isaías capítulo 64. Isaías 64. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Isaías 64, versículo 4. Leia com o pastor o versículo 4, pega uma caneta, sublinha isso aí, e olha só o que está escrito aí. Como é que diz? Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus. Que Deus é esse, queridos? Além de ti, leia comigo, que trabalha para aquele que nele espera. Irmão, o que eu vou fazer depois que eu orei? Vou esperar, vou confiar, vou ficar firme, e eu sei que Deus já ouviu e que a resposta vai vir. Amém? O que Jesus fez? Jesus se desesperou? Ele ficou sem dormir aquela noite? Ai, pastor, é meu familiar, eu vou morrer, o exame. Ai, pare com esse desespero, irmão, fique na fé. Deus trabalha por aquele que nele espera. Irmão, você já orou, já determinou, fica na fé. Leia, desde a antiguidade não se viu, continua, nem com os olhos se percebeu, nem com o ouvido se percebeu, se ouviu, um Deus além de ti. Pega a caneta e sublinha o final do versículo. Que trabalha para aquele que nele... Irmão, depois de orar, é hora de confiar. Jesus não orou de novo. Jesus não ficou desesperado. Jesus não deu bola para aquilo que os outros falavam e nem que os discípulos falaram. Não deu bola nem para a voz do Satanás que dizia, não funcionou. Ele ficou firme. E no outro dia, como é que a árvore estava? Seca. Jesus deu a lição. O Pedro disse, mestre, Jesus disse, Pedro, tenha fé em quem? Esse é o grande problema, a sua fé está naquilo que você sente. A sua fé não pode estar naquilo que você vê. A sua fé não pode estar nesse exame médico. A minha fé tem que estar em quem? A minha fé não pode estar no que o meu corpo está me mostrando. E às vezes você está sentindo a dor. Não, a minha fé não pode estar nisso. A minha fé tem que estar em quem? Quantas vezes eu vou orar? Uma só. Pastor, mas nada aconteceu. Aconteceu sim. Aconteceu lá no mundo espiritual. E se eu ficar firme na fé, eu vou ver o meu milagre se materializar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Fique de pé que nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Olá para você que acabou de acompanhar minha mensagem. Que prazer ter você no meu canal. Me sinto honrado pela sua vida. Que Deus te abençoe. Eu peço que você curta essa mensagem para que o YouTube possa então estar mostrando para outras pessoas essa mensagem também. Que Deus te abençoe e que você possa continuar pelo canal. Mensagens novas virão para edificar a sua vida.